Atenção! Justiça responsabiliza INSS por desconto indevido de empréstimo consignado de aposentado. Em tempo de fraude no INSS atingindo milhões de aposentados e pensionistas, também nos empréstimos consignados, a rapinagem achou um campo de larga atuação. A gangue arranjou um jeito de burlar os controles oficiais e tomar empréstimo sem a solicitação do titular da conta bancária. Seguidamente, o esquema de burla avançou rumo às chamadas renegociações, também desconhecidas dos segurados atingidos, com o objetivo de estender o prazo de pagamento da dívida, o que significa comissões crescentes para as instituições financeiras, além de elevar o valor final do débito e dos juros, escorchando mais ainda as vítimas. Aí, sempre que alguém contesta em juízo um contrato de empréstimo sem autorização prévia do segurado, o INSS diz que a sua atividade neste âmbito se limita a reter as parcelas de pagamento e repassá-las ao credor, sendo vedado atribuir-lhe solidariedade com o banco pelo seu valor. E foi esta a alegação da autarquia no caso analisado no último dia 12 de maio, ou seja, o INSS pediu no recurso interposto contra sentença de primeira instância em favor de segurada a sua exclusão do polo passivo da ação para se descontar os valores apenas ao banco, porque a Lei 10.120 de 2003, no seu artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 1º, proíbe a imputação ao INSS de responsabilidade solidária por empréstimo consignado contratado pelo segurado. Acontece que o tribunal não aceitou as alegações da autarquia, porque os descontos foram feitos sem que constasse a prévia autorização da segurada, sendo dever do INSS fiscalizar a regularidade da operação relativa ao mútuo. Para efeito de um raciocínio mais aprofundado, a pergunta é: teria o tribunal decidido contra dispositivo legal, ou seja, o artigo 6º da Lei 10.120, ou quis a Corte, mesmo sem dizer explicitamente, ir além do raciocínio causal explicativo e buscar um exame constitucional da matéria, já que por trás de toda regra pode haver um princípio sinalizando em outro sentido. Ora, a Previdência Social e a sua proteção é um direito social constante do artigo 6º da Constituição Federal, sendo um direito da personalidade cuja importância se liga à subsistência da pessoa. Sendo assim, é um direito fundamental que há de ser preservado em sua integridade. Logo, um dispositivo legal, no caso o artigo 6º da Lei 10.820, não pode retirar do órgão a sua obrigação de subsidiar financeiramente valores indevidamente subtraídos do segurado em função da incúria oficial. Cabendo, portanto, a solidariedade no tocante aos danos materiais e morais em conjunto do INSS com a instituição financeira que celebrou o contrato de multa. Eu decidi trazer este julgado recente do TRF6 porque tenho alertado neste canal em relação às recentes fraudes no INSS para que os atingidos pelo bando que milita nos porões do governo em conchavo com sindicatos e associações de fachada que busquem
o judiciário o quanto antes para terem reparado o prejuízo. Este julgado, como outros, como por exemplo o recurso especial 1.260.467 proveniente do Rio Grande do Norte, vê negligência na ação do INSS em não examinar individualmente as solicitações de parcelas de empréstimos consignados e, no caso do escândalo atual, pior ainda, pois gente da própria administração central da autarquia ajuda a viabilizar a pilantragem. Portanto, você, segurado do INSS, que verificou ter sido roubado, e é importante que você procure junto ao seu banco essa informação, se dirija ao juizado federal mais próximo. Se o valor for abaixo de 60 salários mínimos, a situação poderá ser resolvida nos juizados especiais federais. Neste caso, não é necessário advogado, principalmente na primeira fase do processo, somente devendo ele estar presente no caso de necessidade de recurso superior. O mesmo ocorre com as despesas processuais que não incidem na primeira instância. Se no seu município não tiver repartição da Justiça Federal, a ação pode ser impetrada nos juizados especiais da Fazenda Pública Estadual. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Dê o seu like, inscreva-se no canal, por favor, para ajudar o seu crescimento e a sua consolidação. Obrigado por me assistir. Fique com Deus. Tchau.